Bolsonaro e Marçal protagonizaram uma discussão nas redes sociais. Tudo começou com essa publicação no Instagram de Jair Messias Bolsonaro. Na publicação tem uma foto dele e ele fala um pouco sobre a Revolução Ferroviária que aconteceu durante o seu governo. Nessa publicação, Pablo Marçal deixou o seguinte comentário: "Pra cima, capitão. Como você disse, eles vão sentir saudades de nós." Em resposta a esse comentário, o perfil de Jair Messias Bolsonaro respondeu: "Nós? Um abraço." Pablo Marçal então respondeu este comentário dizendo: "Isso mesmo, coloquei R$100 mil na sua campanha para presidente. Te ajudei nas estratégias digitais, fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei para a lista de investigados na PF por te ajudar. Se não existe o nós, seja mais claro. Entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto, mas a honra e a gratidão são frutos de um homem sensato. Todos os nossos desentendimentos foram resolvidos. Almoçamos esses dias, você me deu a medalha e eu continuo te respeitando. Só não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo, e se o capitão quiser me tirar do nós, me ajude devolvendo os R$100 mil depositando na minha campanha aqui de prefeito a São Paulo, pois não estou usando dinheiro público e não vou colocar o meu próprio dinheiro, para não ser investigado mais uma vez. Se porventura o senhor não quiser ajudar a campanha, considere o nós como correto. Abraços." Diante dessa resposta de Marçal, Bolsonaro se posicionou para o portal Poder 360. Ele disse que desconhecia a doação feita pelo candidato à Prefeitura de São Paulo até a repercussão dessa discussão. Disse ainda que, na verdade, Pablo havia doado 160 mil, não apenas os 100 mil que estavam na mensagem do Instagram. Afirmou também que a doação foi feita ao partido, e a forma que o coach expôs nas redes sociais daria a entender que a quantia seria trocada por favores políticos. Bolsonaro disse o seguinte: "Ele dá a entender que se eu tivesse sido reeleito presidente, ele ia querer uma secretaria ou um ministério." Ainda para complicar mais a situação, Eduardo Bolsonaro publicou nas suas redes o seguinte: "Estranho. Em 2022 você disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Só acordou agora? Tá parecendo até o Mourão." Depois disso, Eduardo Bolsonaro ainda comentou sobre a entrevista que Marçal havia combinado com Paulo Figueiredo, mas que acabou desmarcando. Pessoal, acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo, né, depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing. Em cima da hora, colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, né, que era não falar sobre determinado assunto, e aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar o velho ditado, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é para todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão, porque foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí para o debate com ele. Mas eu não vou nessa linha daí não, tá? Inclusive muita coisa está mudando, né? A matéria do Estadão agora dá conta de colocar que auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal venderam carros de luxo em troca de drones do PCC. Matéria do Estadão, cada um faz o seu julgamento, mas já começa também a perder um pouco da moral para ficar fazendo aquela gracinha, acusando os outros de cheirador. Inclusive ele falou que tinham dois e um ele não apontou quem é. Mas enfim, tem gente que gosta da lacração. Eu venho aqui para dar um depoimento pessoal. Um tempo atrás, eu tinha um programa no YouTube que eu mesmo desenvolvi, chamado O Brasil Precisa Saber, onde eu entrevistava pessoas de destaque da sociedade brasileira, ministros do governo Bolsonaro. Acredito que muitos de vocês assistiram. Vocês sabiam que eu já gravei com Pablo Marçal? Sim. Mas 90% da entrevista foi ele falando da técnica dele de vender curso, né, de como trabalhar na internet. Até interessante. Mas os outros 10%, ele falou de comunismo e marxismo. No dia seguinte, ele ligou para a minha equipe e perguntou se não poderia tirar do ar a parte onde ele falava de comunismo e marxismo. Eu falei, olha, não vou publicar alguma coisa que ele não queira, mas se for para usar o meu YouTube, né, de um político, onde a gente trata de pautas de interesse nacional para os meus representados, se você tirar a única coisa do bate-papo que realmente interessava, que era essa questão do marxismo e comunismo, eu não coloquei no ar a entrevista. E aí eu me pergunto, né,
Como é que a pessoa quer se lançar à política sem tomar um partido? Não é disso que a gente está cansado? Como é que uma pessoa quer se lançar à política quando no momento mais crucial da eleição de 2022 ela não sabia distinguir o bem do mal? Ela não conseguia entender a diferença de Lula e Bolsonaro e prefiro ficar em cima do muro dizendo que a diferença entre eles era apenas de um dedinho. É difícil, né, você ter moral agora para reclamar de aumento de imposto, associação com Hamas, com narcotráfico e etc. Então, eu vou resumir para vocês o que o Olavo de Carvalho falava. Vocês aí da direita, tomem cuidado. Se quiserem jogar pedra, criticar o Bolsonaro, vocês vão ser tão odiados quanto esse pessoal do lulocomunismo, falava Olavo de Carvalho. Porque não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe o Bolsonaro. Tem gente que tem ânsia pelo poder, quer destruir ele de maneira velada para o cara se levantar e ser o líder. Mal sabem as dores de cabeça que são enfrentadas pelo meu pai todo dia. Nem eu sei como é que ele aguenta a pegada. Ele desenvolveu uma vacina dose única, só para ele. Às vezes nem eu consigo repetir o que ele fala, porque se ele disser, o resultado é um, se eu disser, as consequências são muito ruins para mim. Então, eu tenho que comer muito feijão com arroz para chegar lá, e tem muita gente que não vai chegar lá a poucos meses da eleição tomando partido e adotando o discurso desenhado pelo marqueteiro. Fiquem ligados. E aqui vemos a resposta de Pablo Marçal sobre toda essa história. Encerrar essa live com 25 mil pessoas aqui, falar que vocês são amados. Por favor, façam o que precisa ser feito. Ajuda a gente. Em relação ao acontecimento de hoje com o Bolsonaro, né, foi o Carlos Bolsonaro que falou que respondeu no lugar do presidente. Ele tem um problema pessoal comigo, ele tem ciúme de homem perto do pai dele. Infelizmente, eu sempre poupei ele, mas agora não vai dar não. Quanto ao presidente, ele vai voltar a ser presidente. E vai ter o Tarcisão aí de governo e vai ter o Marçalzeira na prefeitura e vai ser a tríplice coroa em 2026. Fechou? Tamo junto. E você, qual a sua opinião sobre tudo isso? Será que enquanto a direita briga, a esquerda está se organizando? Será que não era mais interessante a união para brigar com quem realmente interessa? Deixe o seu comentário. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para ficar sempre antenado em tudo o que acontece. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!